Se você vive se arrastando com a bateria social no vermelho, preste muita atenção. Sua energia vital pode estar sendo roubada. Agora, e o pior, você nem percebe. Mas existe um segredo, uma técnica poderosa que os sistemas não querem que você saiba para reverter isso e criar um campo de força impenetrável. Vou te revelar tudo e a transformação começa hoje. Ao longo deste vídeo, desvendaremos esse segredo chocante. Se quer sua energia protegida, já deixe seu like, inscreva-se no canal O Poder Sem Limites e compartilhe, pois esta revelação é um divisor de águas. Eu sou o canal O Poder Sem Limites há mais de 2 anos focado em trazer verdades profundas, sem genericismos. Investigamos a fundo para entregar o melhor e mais autêntico conteúdo. Hoje o mapa é claro. Vamos expor como sua energia está sendo drenada e o segredo que ninguém te conta para protegê-la. Você está preparado para descobrir como sua energia está sendo drenada e o segredo chocante para protegê-la que ninguém te conta? Você já se sentiu completamente esgotado, como se sua energia vital estivesse constantemente sendo requisitada, sugada, e mesmo assim, parece que quanto mais você se doa, menos é valorizado. Se a resposta for sim, saiba que você não está sozinho. E mais importante, existe uma chave fundamental, um segredo quase oculto, para reverter essa situação e retomar as rédeas do seu poder pessoal. Não se trata de feitiçaria, mas de uma profunda compreensão da psicologia humana e das leis universais da energia, algo que, uma vez compreendido e aplicado, pode transformar radicalmente como o mundo interage com você e, crucialmente, como você interage consigo mesmo para manifestar a realidade que deseja. Vamos direto ao ponto. A verdade nua e crua é que nós, seres humanos, tendemos a valorizar aquilo que é menos disponível. Pense nos recursos mais preciosos do mundo, nos ativos que mais se valorizam. Frequentemente, sua escassez desempenha um papel crucial. Isso não é uma falha de caráter, mas um aspecto intrínseco da nossa programação psicológica. Quando você está constantemente presente, sempre respondendo, sempre ajudando, sempre derramando sua energia como uma fonte inesgotável, as pessoas, muitas vezes inconscientemente, começam a tratar sua presença e sua energia como garantidas. Deixa de ser um presente apreciado e se torna uma expectativa. Seu valor percebido, por assim dizer, pode sofrer uma depreciação, simplesmente pela sua excessiva disponibilidade. Agora entenda bem, não estamos falando sobre adotar jogos de manipulação ou se tornar uma pessoa fria e distante. Longe disso. Estamos falando de entender uma verdade fundamental sobre a dinâmica energética e emocional. Algo verdadeiramente poderoso acontece quando você para de estar tão acessível o tempo todo. A dinâmica muda. Pessoas que mal notavam sua presença, de repente, sentem sua ausência. Aqueles que talvez estivessem se aproveitando da sua boa vontade, começam a questionar se foram longe demais. A energia que você estava doando tão livremente, seu mais valioso capital pessoal, torna-se algo que eles agora precisam, de certa forma, conquistar ou, no mínimo, respeitar. É aqui que a verdadeira mudança começa. Imagine o poder contido no instante antes de você enviar uma mensagem impulsiva, ou no momento em que você escolhe respirar fundo em vez de disparar uma resposta reativa. Esse breve vácuo, essa pausa consciente, detém mais poder do que você imagina. É o instante em que você não reage. É a respiração que você toma em vez da réplica apressada. E nesse silêncio, algo começa a se transformar. E se o silêncio, a retirada estratégica da sua energia constante, fosse sua nova estratégia de fortalecimento? Você foi ensinado que a força se manifesta no barulho, na ação constante, na resposta imediata. Mas a verdade, muitas vezes sussurrada pelos sábios e mestres do oculto, é que o silêncio reorganiza a sala. Ele desestabiliza a dinâmica antiga e desgastante. Quando você para de alimentar o ciclo vicioso com sua energia, o ciclo começa a morrer de fome. Pense em algo corriqueiro, como um grupo de mensagens instantâneas.
Você geralmente responde na hora, sempre disponível, sempre se explicando. Mas um dia você não o faz. Você deixa uma mensagem sem ler por um tempo. Você não se justifica. Você não se explica. De repente as pessoas notam. Está tudo bem? Elas perguntam. Seu silêncio se torna um sinal. Elas sentem. Sua energia foi retirada. Sua presença constante, antes um dado, agora é uma ausência sentida. E assim, como num passe de mágica, que na verdade é pura realocação de poder, o equilíbrio é restaurado sem uma única palavra de confronto. Você não precisa argumentar para provar seu ponto. Você não precisa justificar seus sentimentos para validá-los. Às vezes, a coisa mais comandante que você pode fazer é absolutamente nada. Essa não é uma tática superficial, mas uma forma profunda de gerenciamento da sua força vital. Ao proteger sua energia dessa maneira, você não está apenas mudando a percepção externa, você está acumulando um poder imenso internamente. Essa energia conservada é o combustível essencial para a sua clareza mental, para a sua capacidade de foco e, fundamentalmente, para a sua habilidade de manifestar seus desejos. Uma mente que está constantemente reagindo ao externo, que está sempre ligada nas demandas alheias, é uma mente fragmentada, incapaz de sustentar a visualização e a intenção focada necessárias para a cocriação da sua realidade. Ao praticar a retirada estratégica e o silêncio consciente, você acalma as águas turbulentas da sua mente, permitindo que sua verdadeira vontade emerja com força e precisão. Cada gota de energia que você preserva é um investimento direto na sua capacidade de construir a vida que você almeja, prometendo rendimentos exponenciais em bem-estar, paz interior e poder de realização. Você percebe a profundidade disso? Não se trata de egoísmo, mas de autodomínio. Não é sobre se fechar para o mundo, mas sobre abrir as portas para o seu verdadeiro eu, para o seu poder inato. Mas e quando essa dinâmica de doar demais não é apenas um hábito passageiro, mas um padrão profundamente enraizado que já moldou seus relacionamentos mais íntimos? Como discernir se o que você acredita ser uma conexão genuína não passa, na verdade, de um sutil emaranhado de expectativas e controle, onde sua energia é a moeda de troca para uma falsa sensação de pertencimento? No próximo segmento, vamos explorar essas transações silenciosas que ocorrem em cada relacionamento que você já teve e como você pode estar participando delas sem nem mesmo saber. Preparado para olhar ainda mais fundo? Você já parou para pensar que em cada relacionamento que você cultiva, existe uma espécie de transação silenciosa, um fluxo constante de energia emocional que nem sempre é equilibrado? É provável que você nem soubesse que estava participando ativamente desse intercâmbio, mas ele está lá moldando a dinâmica e muitas vezes ditando quem detém o poder. Não estamos falando de poder no sentido de dominação, mas do poder sobre o seu próprio estado interior, sua paz e sua clareza mental. Mergulhemos um pouco mais fundo. Não se trata apenas de conexão superficial, trata-se de acesso emocional. Aquela versão de você na qual as pessoas confiam para confortar, para reagir, para absorver o caos alheio. Você se reconhece no papel de consertador, do pacificador, daquele que explode sob pressão e depois se desculpa apenas para manter a harmonia, mesmo que artificial? Você acredita que está apenas sendo você mesmo? Ou será que está representando, dia após dia, a versão de você que mantém tudo aparentemente estável, mesmo que essa estabilidade tenha um custo altíssimo para a sua própria alma? A verdade, muitas vezes difícil de engolir, é que em muitos casos as pessoas não estão se conectando genuinamente com você, com sua essência. Elas estão se conectando com seus padrões, com a previsibilidade emocional que você, talvez inconscientemente, treinou nelas ao longo do relacionamento. Elas sabem quando você vai hesitar, quando vai ceder, quando vai fazer uma piada para evitar a dureza da verdade. Isso, meu caro buscador, minha cara buscadora, não é intimidade, é programação. E quanto mais confiáveis e previsíveis forem suas reações, mais controle você inadvertidamente entrega. Pense nisso.
A disponibilidade emocional, quando não é conscientemente gerenciada e protegida por limites saudáveis, transforma-se em alavancagem nas mãos dos outros. Nem sempre de propósito, com malícia, mas o efeito é invariavelmente o mesmo. No momento em que alguém sabe exatamente qual botão apertar para obter uma resposta específica de você, seja raiva, culpa, consolo ou submissão, isso deixou de ser conexão. Isso é controle. Agora, imagine a cena. Eles te provocam, como sempre fazem, usando aquela isca emocional que você conhece tão bem. Mas desta vez, algo muda. Desta vez você não responde. Sem defesa, sem frustração, sem explicação. Apenas silêncio. Observe atentamente o que acontece. Eles tropeçam. O roteiro deles desmorona, porque você quebrou o ciclo, a repetição hipnótica da qual eles dependiam. E nessa pausa, nesse vácuo criado pela sua não-reação, você recuperou seu poder. Veja bem, a parte em que eles realmente confiavam, aquilo que os mantinha presos à dinâmica, não era necessariamente o seu amor incondicional. Era a sua reação previsível. Essa era a moeda emocional que eles aprenderam a gastar para obter o que queriam de você. Suas reações podem se tornar um verdadeiro passivo energético, drenando suas reservas. No segundo em que você para de reagir da maneira esperada, sua identidade e seu valor começam a se transformar. E a transformação mais crucial não acontece aos olhos deles, mas aos seus próprios, porque eles não temem verdadeiramente sua raiva. Muitos até sabem como manipulá-la. O que eles temem é a sua neutralidade, a sua calma imperturbável. Eles não temem a sua voz exaltada. Eles temem o silêncio onde o poder deles costumava residir. E uma vez que você para de interpretar o papel que eles escalaram para você, eles não sabem mais com quem estão lidando. Ótimo! Isso significa que você está finalmente começando a encontrar o seu eu verdadeiro, autêntico e soberano. Essa redescoberta de si mesmo é a maior riqueza que você pode cultivar. Um tesouro interior que ninguém pode tirar de você. Aqui reside uma chave poderosa para a manifestação consciente. Enquanto você está preso nesses ciclos de reatividade, sua energia mental e emocional está sendo constantemente desviada para alimentar velhas narrativas e realidades que você não deseja mais. Cada reação previsível é um tijolo a mais na prisão dos seus próprios padrões. Mas quando você, através de um ato consciente da sua vontade, escolhe a não-reação, você não está apenas quebrando um hábito, você está interrompendo o fluxo de energia que sustenta essas realidades indesejadas. Você está, na prática, retirando seu consentimento energético. Essa energia recuperada, essa clareza mental que emerge do silêncio interior, torna-se disponível para um novo propósito, o planejamento estratégico da vida que você realmente deseja viver. Sua mente, agora menos atravancada pelo ruído das reações automáticas, torna-se um canal mais límpido para sua intuição, para receber insights e para enviar ao universo sinais vibracionais coerentes com seus verdadeiros desejos. Você começa a operar a partir de um centro de poder interior e não mais a partir da periferia das expectativas alheias. Este conhecimento não é para gerar culpa ou ressentimento em relação aos outros, mas para iluminar as dinâmicas ocultas e devolver a você a responsabilidade e o poder sobre sua própria vida energética e emocional. A capacidade de romper esses padrões não está em alguma técnica complexa ou em confrontos externos desgastantes. Está na sua escolha consciente, momento a momento, de como e onde você investe sua preciosa atenção e energia. Mas o que acontece quando essa disponibilidade constante, essa necessidade quase compulsiva de servir e de ser útil, se enraiza tão profundamente que começamos a confundir nosso valor intrínseco com nossa utilidade para os outros? E se o seu tempo, essa moeda irrecuperável e sagrada, estiver sendo consistentemente gasto no caos alheio, em detrimento do seu próprio alinhamento e paz interior? A seguir, vamos encarar uma verdade ainda mais desafiadora e descobrir como a sociedade nos treinou para desconsiderar o custo da nossa própria energia. Vamos ser brutalmente honestos por um momento, você e eu. Na grande maioria das vezes,
As pessoas ao seu redor não respeitam verdadeiramente o seu tempo. Chocante? Talvez. Mas o que elas realmente respeitam, muitas vezes de forma inconsciente, é a sua disponibilidade, o fácil acesso a você, a sua utilidade percebida para elas. Seu tempo, aquele recurso sagrado, limitado, que uma vez gasto jamais retorna, raramente é considerado com a reverência que merece. Por quê? Porque a sociedade, de muitas maneiras sutis e outras nem tanto, nos ensinou a esperar a energia uns dos outros como se fosse um serviço de assinatura ilimitado. E você? Você foi treinado, condicionado, a renovar automaticamente essa assinatura todos os dias, a cada hora, com um sim frequente, sem nem mesmo verificar se ainda havia algo dentro de você para dar. Mas aqui reside uma verdade ainda mais profunda, quase um segredo sussurrado pela alma. Seu tempo é a moeda corrente da sua alma. É o seu capital vital mais precioso. E cada vez que você o gasta no caos de outra pessoa, em vez de investi-lo no seu próprio alinhamento, na sua paz, no seu crescimento, você está, metaforicamente falando, caminhando para uma espécie de falência energética, uma que nenhum extrato bancário pode mostrar, mas que sua alma sente profundamente. Você cancela seus planos para aquela noite de descanso que seu sistema nervoso implorava, aquele banho demorado, aquele livro, aquele momento de puro nada restaurador. E, em vez disso, atende ao telefone. Drama, mais uma vez. Você acena, oferece um ombro, guarda espaço para a dor do outro. E enquanto faz isso, você se encolhe um pouco mais por dentro. Quando a tempestade alheia passa, eles se sentem melhor, aliviados. Mas e você? Você fica vibrando numa frequência mais baixa, exaurido, tendo trocado sua paz por proximidade mais uma vez. Que tipo de câmbio desfavorável é este para o seu bem-estar? Veja bem, seu corpo é energia pura. Cada pensamento que você nutre, cada emoção que você permite fluir, cada limite que você estabelece, ou falha em estabelecer, emite uma assinatura vibracional única. Existem frequências elevadas, como a da alegria genuína, da clareza mental cristalina, do autorrespeito inabalável. E existem as frequências baixas, densas, como as da culpa paralisante, do ressentimento corrosivo, da exaustão que apaga seu brilho. Cada sim forçado, cada vez que você age contra sua verdade interior para agradar ou evitar conflito, diminui sua vibração. Isso não é apenas uma metáfora poética, é uma realidade energética. Você está literalmente sintonizando seu campo energético com o padrão de caos de outra pessoa. E quanto mais você faz isso, mais seu campo se adapta a essa dissonância, e você começa a atrair, ou a manter por perto, pessoas que esperam essa versão de você. A versão excessivamente disponível, sem limites claros, perpetuando um déficit constante na sua economia energética pessoal. É aqui que muitos caem numa armadilha espiritual sutil e perigosa. Você começa a pensar que estar esgotado é uma prova de amor, que abandonar a si mesmo em prol do outro é um ato de suprema bondade, que o martírio, o autossacrifício constante, é algum tipo de pedestal moral elevado. Não é. Permita-me ser categórico, não é. Cada vez que você diz sim para algo ao qual sua alma não consentiu verdadeiramente, você fratura seu alinhamento interior. E um alinhamento fraturado, mantido por tempo suficiente, transforma-se em desequilíbrio crônico, emocional, mental e eventualmente até físico. É nesse terreno que o burnout floresce. Aquela sensação oca, anestesiada, de estar vivendo uma vida que nem parece sua. E ainda assim, a maioria das pessoas não vai perguntar o que lhe custou estar lá por elas. Elas simplesmente assumirão que você tinha energia de sobra para dar. Por quê? Porque vivemos numa cultura onde muitos se sentem no direito de exigir seu tempo, mas raramente o honram como o tesouro que é. Seu bem-estar é o seu maior patrimônio. Guarde-o com a diligência de um guardião de tesouros. Este entendimento é crucial para o seu poder de manifestação. Sua frequência vibracional é um ímã. Se você está operando consistentemente a partir de um lugar de depressão, ressentimento ou obrigação,
Que tipo de realidades e experiências você acredita que está atraindo para si? O poder da sua mente e a força da sua vontade para criar a vida que deseja são imensamente potencializados quando seu patrimônio energético está intacto, vibrante, e quando sua conta energética interna opera com um saudável superávit. Proteger seu tempo e sua energia, dizer não ao que te drena, não é um ato de egoísmo, mas um ato de profunda sabedoria e autorresponsabilidade. É uma prática fundamental para alinhar sua vibração com seus desejos mais elevados. Ao escolher conscientemente onde e como investir a moeda da sua alma, você não está apenas se preservando, você está ativamente esculpindo a realidade que anseia experimentar. Cada não dito a um dreno energético é um sonoro sim à sua própria expansão e à manifestação dos seus sonhos. Lembre-se disto como um mantra. Você não deve a ninguém uma explicação para proteger sua energia. Sua paz não precisa de um alvará de funcionamento. Sua frequência não precisa ser rebaixada apenas para fazer outra pessoa se sentir confortável na disfunção dela. Você não nasceu para estar emocionalmente de plantão. Você nasceu para sintonizar-se com a ressonância da sua alma. Mas como na prática, começamos a dizer esse não libertador sem sermos consumidos pela culpa? Como estabelecemos esses limites energéticos vitais, especialmente quando fomos condicionados por uma vida inteira a fazer exatamente o oposto? E o que fazer quando percebemos que nossa excessiva disponibilidade se tornou uma forma sutil, porém devastadora, de autoanulação? No próximo segmento, vamos mergulhar nas ferramentas e estratégias para essa autolibertação fundamental. Você sente essa prontidão crescendo aí dentro, essa urgência para dar o próximo passo, para finalmente empunhar as ferramentas práticas que te permitirão dizer um não libertador sem ser esmagado pela culpa? Está preparado para resgatar sua verdadeira identidade da armadilha sedutora, porém desgastante, da utilidade constante? Porque é exatamente essa jornada de autolibertação que vamos trilhar agora, desvendando os mecanismos sutis do autoapagamento e as chaves para reconquistar sua essência. Vamos encarar de frente. Ser disponível demais é uma das formas mais insidiosas de autoanulação. Parece nobre, parece amoroso, mas quando as pessoas amam mais o que você oferece do que quem você genuinamente é, cria-se uma perigosa ilusão de proximidade. Uma sensação que pode até aquecer na superfície, mas que carrega um vazio gelado no âmago. Você aparece, você apoia, você suaviza o caos alheio e, por um instante fugaz, isso pode até parecer conexão verdadeira. Mas por baixo dessa transação, algo mais silencioso e perturbador está em jogo. Eles não estão segurando você, sua alma, sua verdade. Eles estão segurando sua função. E talvez você tenha se tornado tão perito em ser útil, em ser o resolvedor, que ninguém jamais precisou se perguntar quem você é por baixo de toda essa prestatividade. Talvez eles nunca tenham notado, e o mais doloroso, talvez nem você mesmo tenha notado por muito tempo. É assim que começa, sutilmente. No início parece amor, soa como gratidão, move-se com a aparência de confiança. Mas em muitos casos, não é amor genuíno pela sua totalidade, é utilidade. E quanto mais tempo você desempenha o papel de salvador, de porto seguro, de resolvedor de problemas, mais as pessoas se esquecem que você também tem suas próprias feridas, suas próprias necessidades, seus próprios sonhos. Feridas que você talvez nunca tenha verbalizado, porque seu valor, silenciosa e gradualmente, emaranhou-se com o seu silêncio e sua capacidade de servir. Sejamos dolorosamente honestos. Você se tornou indispensável para os outros porque, em algum nível profundo, você não acreditava ser amável, ser digno de pertencimento, sem ser constantemente necessário. Este é um ponto crucial de auto-honestidade, um mergulho que exige coragem, mas que é essencial para a libertação. E essa é a verdade mais profunda que a maioria das pessoas evita. Não porque não a sintam latejando sob a pele, mas porque uma vez que você a nomeia, uma vez que você a traz para a luz da consciência, você é obrigado a confrontar por quanto tempo viveu imerso nessa performance.
O renomado psicólogo Carl Jung chamaria isso de uma confusão de identidade, um colapso do verdadeiro eu na persona. Aquela máscara que todos nós criamos, em certa medida, para navegar pelas expectativas sociais. Essa persona não foi criada a partir de uma intenção manipuladora sua. Ela nasceu da necessidade de proteção. Quando ser autêntico parecia perigoso demais, quando sua suavidade era descartada ou sua verdadeira voz era disruptiva demais para ser bem-vinda, você se adaptou. Você deu ao mundo aquilo que ele recompensava: sua competência, sua lealdade inabalável, sua disponibilidade constante. E assim, a máscara permaneceu. Mas com o tempo, essa máscara deixa de ser um acessório útil e se transforma numa prisão. Você não está mais respondendo autenticamente aos chamados da vida ou dos relacionamentos. Você está ensaiando respostas pré-aprovadas. Você não está se conectando verdadeiramente. Você está meramente mantendo sua relevância, mantendo seu papel, mantendo seu lugar na vida de pessoas que talvez só te viam claramente quando você estava preenchendo uma necessidade delas. E agora, você pode nem saber onde sua utilidade termina e sua verdadeira identidade começa. Viver sob essa incerteza constante, essa desconexão do eu, é um risco invisível, mas imenso, para o florescimento da sua alma. Então, como começar a desmontar essa estrutura e superar os desafios? Primeiro, reconheça o gatilho da culpa. A culpa é, frequentemente, a primeira muralha a ser transposta. Entenda que ela é, em grande parte, uma resposta condicionada, uma gravação antiga. Você não precisa ser refém dela. Comece pequeno ao praticar o não. Você não precisa se transformar da noite para o dia. Experimente em situações de baixo risco, onde as consequências são mínimas. Reivindique o poder da pausa. Antes de um sim automático escapar dos seus lábios, respire. Dê a si mesmo um momento. Frases como "preciso verificar minha agenda e te retorno" ou "vou pensar sobre isso" são ferramentas valiosas. Elas criam um espaço vital entre o pedido e sua resposta, permitindo que sua sabedoria interior se manifeste. E, crucialmente, comece a ressignificar o não. Um não, dito a algo que drena sua energia, que te afasta do seu centro, é um sonoro e poderoso sim à sua paz, à sua energia vital, às suas prioridades, aos seus sonhos. Cada não consciente é um passo em direção à sua meta de uma vida mais autêntica e plena. Este processo de desmantelar a persona e estabelecer limites firmes é um ato profundo de poder da mente e da vontade. A persona, construída sobre as fundações das expectativas alheias, frequentemente manifesta uma vida que serve a essas expectativas e não aos anseios verdadeiros da sua alma. Ao escolher conscientemente se despir dessa máscara, você não está apenas mudando comportamentos. Você está reconfigurando seu campo energético e mental. Sua mente, antes ocupada com a exaustiva tarefa de manter uma fachada, agora se torna livre. Essa liberdade mental é o terreno fértil para que suas intenções mais puras floresçam. À medida que você se alinha com seu eu autêntico, seus desejos se tornam mais claros, mais potentes. A manifestação deixa de ser um esforço hercúleo e se torna um fluxo mais natural, porque sua energia não está mais fragmentada ou servindo a um papel que não é verdadeiramente seu. Você começa a atrair experiências e pessoas que ressoam com seu núcleo, com sua verdade, e não com a máscara que você costumava usar. Essa jornada de retorno ao eu é, sem dúvida, desafiadora. Haverá momentos de desconforto, talvez até de solidão, à medida que velhos padrões e relacionamentos baseados na sua antiga persona são questionados. Mas a libertação que reside do outro lado é incomensurável. Mas o que acontece quando, ao começar a retirar essa máscara e afincar seus limites, o seu recém-descoberto silêncio se torna uma ameaça para os outros e o seu merecido descanso parece um ato de rebelião? Como você lida com a inevitável reação daqueles que só valorizavam sua função, sua disponibilidade irrestrita? No próximo segmento,
Vamos explorar a coragem necessária para ser autenticamente você, mesmo quando isso desconcerta o sistema e o mundo ao seu redor. Agora prepare-se, pois estamos adentrando um território ainda mais profundo e, para muitos, o mais desafiador desta jornada de autoconhecimento e resgate de poder. Você começou a sentir o peso da máscara, a necessidade de fincar seus limites, de proteger seu espaço sagrado. Mas o que acontece quando seu silêncio recém-descoberto, o espaço antes preenchido por sua constante e imediata disponibilidade, começa a ecoar como uma ameaça no ambiente ao seu redor? E quando seu merecido descanso, tão vital para sua alma, é interpretado quase como um ato de rebelião contra um sistema que se acostumou com sua energia ilimitada? Este é o ponto nevrálgico onde o amor, ou o que se acreditava ser amor, se revela perigosamente emaranhado com a mera utilidade. Quando isso acontece, seu silêncio torna-se uma afronta. Sua quietude, antes talvez vista como introspecção, agora é encarada com suspeita. Seu descanso, uma necessidade humana básica, parece uma insubordinação. E, por baixo de toda essa tensão externa, uma pergunta aterrorizante começa a borbulhar dentro de você, aquela que você passou a vida inteira evitando. Se eu não estou ativamente provando meu valor através da minha produção, da minha presença constante, do meu serviço incansável, então o que eu sou? Quem eu sou? Essa indagação abala as próprias fundações de uma identidade construída sobre o alicerce da utilidade. É o medo primordial de olhar para o vazio e não saber o que virá. O terror de pensar: e se as ligações pararem de vir? E se as pessoas simplesmente se afastarem? Se eu não estiver mais lá para atender a todas as necessidades delas? Mas aqui reside um dos grandes paradoxos da existência humana e das dinâmicas energéticas. Ao continuar se doando excessivamente para evitar essa possibilidade de abandono ou irrelevância, você, ironicamente, a garante. Quanto mais você treina as pessoas e a si mesmo a valorizar seu serviço acima da sua substância, mais invisível sua verdadeira essência se torna. Você pode estar buscando um balanço positivo em seus relacionamentos, mas acaba criando um desequilíbrio interno profundo. Vamos trazer isso para o reino da energia, de forma palpável. Quando você oferece seu trabalho emocional, sua disponibilidade constante, como um pilar da sua identidade, seu campo energético individual começa a afinar, a perder densidade e vitalidade. Você se torna mais acessível aos outros, sim, mas paradoxalmente, menos acessível a si mesmo. Você distribui sua largura de banda energética em fragmentos, uma resposta rápida aqui, uma solução ali, um ombro amigo acolá, um resgate emocional acolá, até que o sinal da sua própria frequência, da sua música interior única, torna-se fraco, instável, quase inaudível. Não é que você deixe de existir, é que você se torna incrivelmente difícil de localizar dentro da sua própria vida. É isso que acontece quando a utilidade se torna sua principal moeda de troca no mundo. Você continua entregando-a dia após dia, até que não sobre quase nada, para investir nas suas próprias necessidades, nos seus próprios sonhos. E quando você finalmente levanta a cabeça, exausto, percebe-se cercado de pessoas, mas profundamente, dolorosamente só. E a parte mais crucial de entender aqui é: isso não acontece, na maioria das vezes, porque as pessoas ao seu redor são inerentemente más ou porque falharam com você intencionalmente. Acontece porque você as ensinou, você as condicionou, através de suas ações repetidas, de sua constante disponibilidade, a amar a máscara que você tão diligentemente usou. Você as treinou para interagir com sua função, não com sua alma. Carl Jung, com sua sabedoria penetrante, nos alertou sobre isso. Quanto mais você se superidentifica com sua persona, essa máscara social, mais alta e insistente se torna a voz da sua sombra. A sombra é onde residem todas aquelas partes de você que foram negligenciadas, reprimidas, consideradas inaceitáveis. O cansaço que você nunca se permitiu sentir, a raiva que engoliu a amargura que disfarçou com um sorriso, a exaustão
que ignorou em nome do dever. Elas não desaparecem como mágica. Elas se acumulam, como uma espécie de dívida silenciosa para com sua própria alma. Elas esperam pacientemente no porão da sua psique, e eventualmente elas emergem. Não para te destruir, como muitos temem, mas para te fazer uma pergunta vital, talvez a mais importante da sua vida. O que restaria de você se parasse de performar? Qual é o seu verdadeiro valor intrínseco, para além da sua aparente produtividade aos olhos do mundo? Este confronto com o medo do abandono, com a sensação de possível inutilidade, é a chave para desbloquear um nível mais profundo de poder de manifestação. A persona, com sua necessidade de validação externa, manifesta uma realidade que busca incessantemente essa validação. Mas quando você, por um ato de pura vontade e coragem, decide que seu valor não está atrelado ao seu desempenho para os outros, você quebra um feitiço poderoso. Sua verdadeira assinatura energética, aquela que reflete sua alma única e autêntica, pode finalmente emergir sem distorções. E é essa vibração autêntica que atrai como um imã as experiências, as pessoas e as realidades que estão verdadeiramente alinhadas com o propósito mais elevado da sua alma. Você começa a manifestar não a partir da necessidade de preencher um vazio ou de evitar um medo, mas a partir da plenitude de ser quem você realmente é. Sua mente, antes acorrentada pelo pavor de uma falência social ou emocional, agora se liberta para cocriar com o universo uma vida que ressoa com suas verdades mais íntimas. Este mergulho na sombra, este enfrentamento dos seus medos mais profundos, não é um caminho fácil, mas é o portal para uma autoaceitação inabalável e para um poder autêntico que não depende de aplausos externos. É a redescoberta do seu valor inerente, que simplesmente é, independentemente do que você faz. Essa jornada de desmascaramento e confronto com a sombra, com o medo de não ser suficiente, se a performance cessar, nos leva a uma pergunta ainda mais libertadora. Como é então ser amado em nossa quietude, em nosso não estratégico, em nossa calculada e necessária ausência? Quem são aquelas pessoas raras e preciosas que permanecem, que se aproximam, quando a cortina da performance finalmente cai e o verdadeiro eu se revela? No próximo segmento, vamos explorar o convite final para retirar a máscara de uma vez por todas e a coragem de ver quem realmente se importa, quem está pronto para encontrar você de verdade. Chegamos agora a um ponto de virada espetacular em nossa jornada. Um momento de profunda revelação e um convite transformador. Depois de desvendarmos as intrincadas armadilhas da utilidade excessiva, de confrontarmos as sombras do medo e da autoanulação, uma questão luminosa emerge das profundezas da nossa busca. Como é verdadeiramente ser amado pela sua essência mais pura e não meramente pela sua função ou pela sua performance? Como é ser acolhido em sua totalidade, com todas as suas luzes e sombras? A primeira e mais libertadora verdade a ser internalizada é esta: você merece ser amado em sua quietude, em seu não consciente e necessário, em seu silêncio reflexivo e até mesmo em sua ausência estratégica, quando ela se faz vital para sua restauração. Isso não é um privilégio a ser arduamente conquistado através de feitos heróicos de autossacrifício. É um direito inato, uma condição fundamental da sua existência sagrada. E aqui reside um dos discernimentos mais cruciais para a construção de relações autênticas. É preciso aprender a identificar quem verdadeiramente pertence à sua tribo da alma. As pessoas que só aparecem, que só se conectam, que só demonstram apreço pela versão de você que resolve problemas, que oferece soluções, que está sempre disponível para apagar incêndios. Essas, por mais que possam ter boas intenções, não são na essência o seu povo. O seu povo, aqueles que verdadeiramente ressoam com sua alma, são os que permanecem quando você decide descansar, quando você se retira para seu santuário interior, quando você não tem nada útil a oferecer além da sua presença autêntica. Esses são os que te veem de verdade. Esses são os que tornam o amor um espaço seguro novamente, livre de condições e expectativas de performance. Portanto, este é o grande convite,
o chamado ressoante da sua alma para você neste momento. Tire a máscara de uma vez por todas. Desista da performance exaustiva. Permita-se ser visto em sua vulnerabilidade e em sua força real, não na fachada que você construiu para sobreviver. E observe, com o coração aberto e sem julgamentos, quem permanece. Não com o intuito de punir ou testar ninguém, mas com o nobre propósito de proteger o que restou de sagrado e vibrante dentro de você. É um ato de resgatar as partes do seu ser, o seu valioso acervo de experiências e qualidades únicas que nunca precisaram ser ganhas ou pagas com o preço da sua energia vital e do seu tempo. Elas simplesmente são suas. Reivindique o verdadeiro propósito da sua existência. Você não está aqui nesta terra para ser uma mera utilidade, uma ferramenta a ser acessada sob demanda conforme a conveniência alheia. Você não está aqui para viver em um ciclo perpétuo de provar que você importa através de um fazer incessante. Sua própria existência, o simples fato de você ser, já é a prova irrefutável do seu valor incomensurável. Você está aqui para existir plenamente, em toda a sua complexidade imperfeita e de forma totalmente autêntica, e sem desculpas por ser quem você nasceu para ser. E o que acontece quando você ousa dar esse passo? As pessoas que conseguem sustentar essa sua versão autêntica, que não se sentem ameaçadas quando você para de dar da maneira antiga e desgastante, essas pessoas não apenas ficam, elas celebram. Elas são, na verdade, imensamente gratas quando você começa a ser real, a ser presente e vibrante em sua própria vida, a emanar sua luz única sem filtros. Este é o cerne da questão, o ponto onde a magia acontece. A verdadeira conexão, a intimidade profunda e significativa que todos nós ansiamos, começa precisamente onde a performance termina. Ela não é encontrada no que você faz para os outros, mas em quem você é em sua essência mais nua, crua e autêntica. E como isso se conecta ao seu poder de manifestação? Entenda que incorporar plenamente o seu eu autêntico é o ato supremo de soberania da sua vontade e do seu poder mental. Sua mente, finalmente livre da necessidade incessante de performar, de gerenciar percepções, de calcular respostas, opera com uma clareza e um poder sem precedentes. Este estado de ser autêntico é a frequência mais potente e pura para a manifestação. Sua energia não está mais dispersa, fragmentada ou servindo a papéis falsos que não te representam. Ela está íntegra, coerente e perfeitamente alinhada com as verdades mais profundas da sua alma e com os seus desejos mais genuínos. Quando você oferece essa vibração clara e autêntica ao universo, você naturalmente atrai relacionamentos, oportunidades e circunstâncias que honram e espelham essa verdade. Você começa a manifestar uma vida que se encaixa perfeitamente em quem você é, e não em quem você um dia sentiu que precisava fingir ser. Este é o maior retorno que você pode receber pelo investimento corajoso na sua autolibertação e na sua jornada de volta para casa, para dentro de si mesmo. A coragem de ser plenamente você mesmo, de honrar suas necessidades e sua verdade, mesmo que isso signifique desapontar alguns ou redefinir dinâmicas antigas, é a chave mestra que destranca uma vida de genuína conexão, alegria profunda e realização que transborda. Ao abraçarmos essa jornada de autenticidade radical, não estamos apenas transformando nossos relacionamentos interpessoais, estamos, fundamentalmente, redefinindo nossa própria existência e nosso contrato com a vida. Mas como podemos levar essa transformação profunda para o nosso dia a dia de uma forma que seja sustentável e duradoura? Na conclusão da nossa jornada de hoje, vamos recapitular os pilares essenciais dessa liberdade recém-descoberta e lançar um olhar inspirador para o futuro magnífico que você pode começar a construir a partir desse novo e fortalecido eu. O YouTube mudou e seu apoio é crucial para o canal continuar crescendo com vídeos diários. Se nosso conteúdo te agrega valor, considere clicar no botão Valeu Demais abaixo e contribuir com qualquer quantia. Mesmo que não possa, seu like e comentário já são um grande incentivo e nos ajudam imensamente. Chegamos ao final desta jornada profunda e reveladora, mas em verdade,
Este momento não é um ponto final, e sim um portal luminoso para uma nova e mais autêntica forma de viver e de se relacionar com sua própria energia e com o mundo. Juntos navegamos pelas águas, por vezes turbulentas, do autoconhecimento, desvendando como sua força vital pode ser sutilmente drenada e, mais importante, como você pode poderosamente protegê-la e recuperá-la. Relembre o tesouro de sabedoria que descobrimos. Você aprendeu que sua energia não é um recurso infinito a ser constantemente ofertado sem critério, mas sim sua essência mais preciosa, o combustível da sua alma. Você desvendou o poder imenso que reside no silêncio estratégico, na arte de não reagir impulsivamente, na coragem de estabelecer limites saudáveis e na libertação que é retirar a máscara da performance constante. Vimos como a busca por validação externa pode nos desviar do nosso centro e como a verdadeira autoaceitação floresce quando ousamos ser quem realmente somos, para além das expectativas e funções que nos foram impostas ou que nós mesmos assumimos. O maior valor que você resgata nesta jornada é o da sua própria companhia, da sua paz interior inegociável. Este conhecimento, meu amigo, minha amiga, não é meramente teórico. É um convite vibrante para a ação, para a incorporação diária dessas verdades em sua vida. O potencial para uma transformação pessoal profunda e duradoura não é algo externo a ser buscado, mas uma força magnífica que já reside adormecida dentro de você. As chaves que compartilhamos aqui servem para despertar esse gigante interior, para que você possa remodelar sua realidade, reivindicar sua energia soberana e viver a partir do núcleo incandescente da sua verdade. E lembre-se, este caminho de autenticidade e proteção energética é a fundação para manifestar a vida que você verdadeiramente deseja. Ao proteger sua energia, ao alinhar suas ações com sua verdade interior, sua mente se torna um farol, um canal límpido e potente para a cocriação consciente da sua realidade. Você deixa de ser um mero reagente às circunstâncias e se torna o agente transformador da sua própria história. Quero muito saber como esta mensagem profunda ressoou em seu coração. E como forma de continuarmos essa conexão e aprofundarmos nossa reflexão, preparei algo especial para você. Uma pergunta ou um pensamento adicional que deixei lá no primeiro comentário fixado deste vídeo. É uma pequena surpresa para aquecer nossa comunidade e expandir ainda mais essa conversa transformadora. Dê uma olhada e compartilhe sua perspectiva. E claro, se você sente o chamado para mergulhar ainda mais fundo em seu desenvolvimento pessoal, para continuar expandindo sua consciência e fortalecendo seu poder interior. O YouTube, com sua inteligência, provavelmente já está te sugerindo um próximo vídeo excelente aqui no card ao lado ou na tela final. Confie na sua intuição. Clique e continue essa magnífica jornada de crescimento e autodescoberta. Lembre-se sempre, sua energia é sagrada. Sua autenticidade é o seu maior poder. Proteja-as com sabedoria e amor. E, acima de tudo, viva plenamente, com a coragem de ser quem você nasceu para ser. Até o nosso próximo encontro.